Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre Jó, a história de Jó. Por que Deus permitiu que ele sofresse? É o que vamos ver agora. Deus permitiu que Jó sofresse para provar que o amor de Jó era verdadeiro. Deus não explicou a Jó a razão de seu sofrimento, mas Jó se manteve fiel a Deus. O sofrimento de Jó não foi castigo por pecado. Amor ou interesse? Jó era um homem íntegro e temente a Deus. Em Jó capítulo 1, versículo 8, o próprio Deus confirmava que Jó era irrepreensível. Jó não merecia castigo porque não pecava e seu coração era bom. No entanto, que se vocês meditarem no capítulo 1, lá vocês vão verificar que Jó era um homem íntegro que andava com Deus e se desviava do mal. Satanás acusou Jó de só servir a Deus por causa das bênçãos que ele recebia. Jó era próspero e feliz, tinha filhos e era respeitado por todos. Mas se ele perdesse tudo, certamente iria amaldiçoar a Deus, como está escrito em Jó, capítulo 1, do versículo 9 ao 11. Satanás estava sugerindo que Jó era interesseiro. Não amava a Deus de verdade, com amor incondicional. Deus sabia que o amor de Jó era verdadeiro. Para provar isso, ele permitiu que Satanás atacasse Jó, roubando seus bens, matando seus filhos e tirando sua saúde. Mas Jó se manteve fiel a Deus e não pecou. Pecado ou injustiça? Mas Jó não sabia a razão de seu sofrimento. Ele não sabia sobre a acusação de Satanás, nem que Deus estava provando que seu amor era verdadeiro. Jó e seus amigos apenas sabiam que Deus é justo. Por isso não entendiam como uma pessoa inocente poderia sofrer. Eles pensavam que o sofrimento era sempre um castigo pelos pecados. Se isso era verdade, ou Jó estava em pecado, ou Deus estava sendo injusto. Os amigos de Jó admiravam que ele tinha um pecado escondido que precisava confessar. Mas Jó, que era inocente e sabia disso, começou a entender que o sofrimento nem sempre é resultado de pecado. Jó exigiu uma explicação para seu sofrimento, mas Deus lhe mostrou que há coisas maiores que nós, que não podemos entender. Por quê? Ele confiou em Deus, mesmo não recebendo explicação. Deus declarou que os amigos de Jó estavam errados, provando que Jó não estava em pecado. Na verdade, foram os amigos de Jó que pecaram, falando coisas erradas sobre Deus. Mas quando os amigos de Jó se arrependeram, Jó orou por eles. Deus perdoou seus pecados. Deus restaurou a sorte de Jó, recompensando-o por sua fidelidade em meio a tanto sofrimento. O sofrimento de Jó não foi por causa de pecado, nem foi injustiça de Deus. Jó sofreu por razões que ele não poderia entender. Mas ele se manteve fiel a Deus, não o abandonou. A grande pergunta de Jó não é: por que Deus permite o sofrimento? A grande pergunta é: mesmo assim você ainda ama a Deus? Que história, que história. Nós devemos ser fiéis, fiel a Deus em tudo. Por mais que a situação esteja difícil, por mais que passamos por tribulações, por angústia, Jó foi um homem que andava com Deus. Mas Deus queria provar a fidelidade de Jó para com ele. E muitas das vezes somos provados em meio a tantas lutas,
Muitas das vezes somos jogados no leito de hospital para que o nome de Cristo, Jesus, seja glorificado, seja exaltado, para que possamos abrir as nossas bocas para proclamar do Evangelho, para falarmos de Jesus. E muitas das vezes o milagre acontece para que o nome do Senhor Jesus, naquela situação que estamos passando, seja glorificado. Jó podia muito bem ter largado Deus, mas ele ficou ali, na presença de Deus, sendo fiel a Deus. Ele questionou também a Deus. Se vocês pegarem o livro de Jó depois, ele não blasfemou, mas teve momentos da vida dele ali que ele ficou angustiado. Feridas, como podemos verificar no capítulo 2, no versículo 8 ao 9, tumores malignos se apossou da vida de Jó, né, do corpo de Jó. E se pegarmos, está escrito assim: Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. No versículo 9 do capítulo 2 está escrito assim: Então a mulher dele disse: Você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Foi o que a mulher dele disse. Mas Jó respondeu, no versículo 10 do capítulo 2: Você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem. Por que não receberíamos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com seus lábios. Então, muitas das vezes nós questionamos a Deus: por que estamos passando por essa situação? Ao invés de orarmos, de entregarmos nas mãos de Deus, de clamarmos a Deus, muitas das vezes questionamos o porquê que estamos passando por tal situação. E não é assim que devemos agir. Ao invés de procurarmos a Deus, o Senhor Jesus, que aqui Jó tinha um conhecimento de Deus, Jesus não tinha chegado para a época dele ainda, mas ele se manteve fiel. É o que Deus deseja de nós, fidelidade. Até Satanás pediu permissão para Deus se podia, tocar na vida de Jó. E Deus, deixou que ele tocasse. Mas não para o matar, mas sim ali para, testar a fidelidade de Jó. E muitas das vezes somos testados, porque Deus quer ver a nossa fidelidade para com Ele, a nossa integridade, se vamos largar Ele, se vamos deixar de seguir a Ele. Jesus mesmo disse que teríamos aflições neste mundo, mas que devêssemos, ter bom ânimo, porque assim como Ele venceu, nós vamos vencer. A vida cristã não é fácil. A vida cristã é perseguição. Não há evangelho sem perseguição. Então, que possamos, com esse exemplo da vida de Jó, sermos fiéis a Deus. O que Ele deseja de nós é obediência. Nós temos valor para Deus. Nós somos criados para o louvor da glória dEle. Somente em Cristo Jesus a salvação, e hoje Ele chama as pessoas ao arrependimento. Você que está me assistindo pela primeira vez, abra o seu coração para Jesus. Deixe os seus pecados. Se arrependa, Ele te ama. Ele quer te salvar. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com você e ele comigo. Deus é um cavalheiro, ele não invade a privacidade de ninguém.
tudo que fomos fazer, devemos colocar nas mãos do Senhor. É da tua vontade, Senhor? É da tua vontade esse emprego? Essa porta de emprego? Muitas das vezes Deus não abre aquela porta porque não é para ser aquele emprego. Ele está te livrando. Ele está nos livrando. Porque aquele emprego não é para nós. Ou então relacionamento também. Devemos perguntar, é da tua vontade que eu case com essa pessoa? Tudo que formos fazer, devemos colocar nas mãos do Senhor, pedir a Deus se é da vontade dele. A vontade dele é a única que prevalece. E também gostaria de deixar o versículo para vocês que se encontra no livro de Jó, capítulo 14, do versículo 7 ao 9, que diz assim: Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Então, meu amado e minha amada, há esperança para você, há esperança para mim, há esperança para nós. Se estivermos passando por alguma dificuldade nas nossas vidas, ore e peça a Deus para que livre você dessa angústia, desse sofrimento. Jó passou por tudo isso, mas confiou no Senhor, que era só uma fase que ele estava passando. E logo mais à frente, se pegarmos os últimos capítulos do livro de Jó, Deus devolveu a ele tudo em dobro. Ele teve mais filhos, ele voltou a ser rico novamente, porque ele confiou no Senhor. Deus devolveu tudo para ele. Quando depositamos a nossa total confiança no Senhor, Jesus, as bênçãos nos alcançam. Deus é maravilhoso. Se você não é inscrito ainda no canal e está me assistindo pela primeira vez, se inscreva no canal, venha fazer parte do corpo de Cristo, me ajude a evangelizar. Estamos passando por dias difíceis, não só na nossa nação, mas como no mundo todo. Os dias são maus, como diz a palavra de Deus, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não deixe de curtir e dar o like de vocês, é muito importante, porque esse vídeo é ranqueado na plataforma do YouTube para que mais pessoas visualizem e venham fazer parte do corpo de Cristo. Jesus, ele ama você. Ele se entregou na cruz por mim, por você. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio filho. Deus deu o seu próprio filho Jesus, para que todo aquele que nele crê, tem que crer, aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que crê que Jesus ressuscitou ao terceiro dia dentre os mortos será salvo. E medite na palavra de Deus. Ela é a nossa bússola, ela é o nosso norte para a vida eterna. Amém? Que fiquemos com a história de Jó. Se você estiver passando, seja qual luta que for, deposita total confiança no Senhor Jesus, que o melhor Ele fará, tanto para mim quanto para vocês. Amém? Gostaria de cantar um louvor que retrata exatamente
esse versículo que eu acabei de compartilhar com vocês. Sobre Jó, capítulo 14, do versículo 7 ao 9. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, há esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá, ao cheiro das águas brotará, como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Amém, glória a Deus. Gostaria também de deixar um versículo que se encontra em Romanos, capítulo 8, do versículo 31 ao 39, que diz assim: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós se entregou, será que não nos dará graciosamente, com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do porvir, coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Não é a fome, não é a nudez, não é o perigo, não é a espada, não é os anjos, nada. Devemos ficar firmes na rocha eterna que é Cristo Jesus. Assim como Jó ficou firme e não se deixou abalar, ele teve esperança. A esperança que o verdadeiro cristão tem, a esperança que o cristão tem é que Jesus retornará para nos buscar. E esse tempo está bem perto, glória a Deus, está próximo. Jesus está voltando. E é essa esperança que temos. Essas coisas terrenas passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Aleluia, glória a Deus. Amém? Quero orar pela sua vida. Fique firmes em Jesus Cristo. Que fiquemos firmes no Senhor Jesus. Amém?
Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Aquele que me estiver assistindo agora, Pai, esteja abençoando, meu Deus, e esteja tirando toda angústia, toda ansiedade, tudo aquilo que o inimigo tenta impor nos nossos corações, Pai, que seja tirado agora em nome de Jesus. Pai querido, se algum enfermo, vai de encontro a essa pessoa, toca em sua vida, Pai. Toque em sua vida, restaure sua saúde, tanto emocional quanto física, Pai. Esteja abençoando essa vida, que seja conforme a tua vontade, Pai. Pai, os dias são maus, mas aquele que permanecer firme em ti, esse será salvo. Que possamos nos manter firmes em ti, Pai, que é a nossa rocha eterna. Abençoe os nossos parentes, amigos, conhecidos, aqueles que têm vínculo conosco. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, neste momento. Pai querido, abençoe todos os inscritos do canal, abençoe aqueles que irão se inscrever também. Pai, eu estou aqui, meu Deus, com o único intuito de evangelizar aquele que se encontra perdido, a ovelha perdida daquela parábola, Pai. Que o Senhor possa tocar o coração dessa pessoa e ela venha se render a Ti, Pai. Que é o único Senhor e Salvador, não há outro além de Ti. Somente, Senhor, é o único Deus, Pai, digno de ser louvado, adorado, exaltado, Pai. Nas Tuas mãos entregamos nossas vidas. Pai, repreenda o inimigo das nossas vidas, Pai. Tenha misericórdia de nós, perdoa as nossas falhas e os nossos pecados. O Senhor diz na Tua palavra que se pecarmos, temos o advogado junto ao Pai, que é o Senhor, meu Deus, Senhor Jesus. Ele é justo em nos perdoar. Obrigada, Senhor, por tudo, por essa oportunidade mais uma vez. Fica conosco, Pai. O Senhor diz em Tua palavra que ficaria conosco até o fim, Pai. Até o fim. Possamos aguardar a Tua preciosa volta. O Senhor está retornando e é essa esperança que temos. Assim como Jó, Pai, ficou firmado em Ti, meu Deus, assim devemos ficar também. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Obrigada a todos vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo. Como eu mesmo mencionei, não deixa de compartilhar com parentes, amigos, conhecidos. Não deixe de dar o like, é muito importante para que esse vídeo seja ranqueado na plataforma do YouTube, para que mais pessoas visualizem. Não deixa de comentar, o comentário de vocês é muito importante, o que vocês acharam desse vídeo. E divulguem, gente, divulguem. As pessoas precisam saber que somente através do Senhor Jesus há salvação. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus.